Você sabia que Roraima, visitada recentemente por chineses, europeus e essa semana por americanos, é um lugar especial no mundo? Que lá se produz 98% do nióbio do mundo, e que o nióbio ele é tão ou mais valioso do que o ouro? Roraima não é só rico em nióbio, é rico em urânio também. Não só Roraima, como uma grande extensão do norte da Amazônia, ali na fronteira. Enquanto você assiste o Big Brother Brasil, uma boa parte da Amazônia está sendo tomada pela Europa, pela China, pelos Estados Unidos. Aliás, sendo tomada não, ela já foi tomada, e não de agora, faz alguns anos já que o território não pertence mais para a gente. Exatamente isso que você ouviu, uma boa parte da Amazônia já não pertence mais para o Brasil. Eu vou te citar 3 nomes que você ouviu bastante na mídia, ouviu bastante nos sites de internet essa semana. James Cameron, diretor do filme Avatar, aquele sucesso mundial. Arnold Schwarzenegger, que é aquele cara que fez os filmes Exterminador do Futuro e governador da Califórnia, se eu não me engano, lá dos Estados Unidos, governador de um estado de lá. E Al Gore, ex-vice-presidente, que todo mundo acha que é um grande defensor da natureza, dos peixinhos, dos passarinhos. Eles estiveram aqui em Roraima, aliás, aqui na Amazônia, essa semana que passou. No início desse mês também estiveram na Amazônia, mais precisamente em Roraima, falando com o governador de Roraima, uma delegação chinesa. Pelo que a gente viu na internet, coincidentemente o governador, assim que a delegação foi embora, ligou para a central de extração lá de minérios perguntando sobre o nióbio. Será que é verdade isso? Você sabia que uma parte do território brasileiro não é mais da nação brasileira, pertence a uma outra nação? Sabe que nação é essa? Não é a nação venezuelana, não é a nação da Guiana Francesa ou qualquer uma ali da Amazônia. É uma chamada nação indígena. Você acha que você pode, apesar de ainda constar no mapa que esse território é brasileiro, você acha que você pode pisar lá dentro dessa nação indígena? Não, não pode mais. Duvida? Por exemplo, pesquise sobre a reserva indígena Raposa Serra do Sol. Lá onde tinham os agricultores que plantavam arroz, recentemente que eles foram expulsos, primeiro eles expulsaram os índios, depois os índios expulsaram eles. Finalmente a justiça decidiu que lá não era lugar de brasileiro, não era lugar de agricultor, né? E se hoje você pisar numa reserva que seja de uma nação indígena, você tem grande chance de não sair de lá mais vivo. Porque não é mais um território teu, tu não pode mais pisar lá como se tu mandasse como ir para Santa Catarina, ir para São Paulo, ir para o Acre. Tem lugares que você não pode mais entrar. Mas para que pessoas tão importantes nos Estados Unidos, são muito importantes, já foram vice-presidentes, são governadores, são diretores de um filme de maior sucesso de bilheteria do mundo, por que eles são tão empenhados em defender a Amazônia ou em defender florestas? Será que é só interesse preservacionista mesmo? Será que eles são tão bonzinhos assim, os caras tão poderosos assim, eles chegaram no topo do poder mundial sendo defensores de macaquinho e tal? É que se você preservar a natureza, se você obrigar um plantador de arroz, um plantador de feijão, um agricultor a sair dali do local e plantar novamente mata nativa, você está impedindo o desenvolvimento do país, porque você não pode mais explorar os recursos naturais da terra. Não só você está impedindo o desenvolvimento do país, como você está tirando o brasileiro do território, porque quem é que vai morar no meio do mato? Quem é que tem a capacidade e o preparo para isso? Só o índio, que ele já é da natureza dele fazer isso. Agora, se eu ou você tivesse que viver no meio do mato, a gente morria em pouco tempo. E até porque ninguém consegue tirar a riqueza de lá, né? A riqueza que se diz é alimento, é vestuário, não se tira isso da mata. O Avatar, o filme Avatar, muito bonito esse filme, ele conta sobre a preservação da natureza. Antes de mais nada, não pense que eu não sou a favor de se preservar a natureza, eu também não sou nenhum idiota. Mas só que o Avatar ele pode ser uma grande cortina de fumaça e um grande argumento para ir se expulsando pessoas dos seus territórios, pessoas que estão produzindo. Por quê? Para que essas pessoas não defendam mais a soberania nacional. Aí você vê na televisão o índio botocudo, você vê ele lá, pensa que ele é uma pessoa ignorante, pensa que ele é um silvícola, que ele não tem estudo, lá tirando foto com a Schwarzenegger.
Realmente, a maioria deles não tem estudo, mas uma minoria desses índios, de várias outras etnias ali da região, mais ou menos 20 anos atrás, foi levada aqui do Brasil. Os filhos de caciques foram levados para os Estados Unidos. E lá eles estudaram em Harvard, em outras grandes faculdades dos Estados Unidos. Aprenderam política, economia e em como criar uma nação própria. Como se desmembrar do Brasil. E qual o interesse dos Estados Unidos em vir aqui tirar os jovens, na época que eram filhos de caciques que viviam ali na floresta, qual o interesse deles em ensinar eles nas faculdades de Harvard? É que se fosse criada uma nação indígena, os Estados Unidos teriam um parceiro, alguém que eles educaram, que pudesse vender esses minérios de uma forma bem mais fácil, sem muita negociação, de uma forma barata e sem que se desse algo realmente em troca. Agora eu não estou falando isso para falar contra os índios. Eu acho que o índio realmente tem direito de ter a sua terra, como qualquer outro brasileiro tem. Só que a maioria dos índios ele está sendo tão enganada quanto você. A maioria dos índios também está sendo usada como ponta de lança por aquela minoria que está se fazendo de defensora da sua etnia e na realidade está usando ela para enriquecer. Os índios estão sendo usados para derrubar qualquer tipo de resistência brasileira no local. Porque se um dia algum tipo de derramamento de sangue ocorresse contra os índios, imagine o que a opinião nacional iria fazer com aquele grupo que atacasse os índios. Porque a gente já está condicionado a aceitar essa retomada ou tomada do território nacional por nações estrangeiras. Não que isso seja tratado com essas palavras, isso é tratado com palavras como preservacionismo, ecologia, compensação para nações indígenas, esse tipo de palavras. Mas eu não quero que vocês acreditem no que eu estou falando, eu quero que vocês ouçam o que Orlando Vilas Boas, o maior indigenista, um herói nacional, falou alguns anos antes dele falecer. Ele nasceu em 1914 e faleceu em 2002, e ele disse exatamente o que é que iria acontecer, e realmente é o que hoje de fato já aconteceu. Mas veja agora o que é que falou o herói brasileiro e um dos salvadores dos povos indígenas. Nós já sabemos, de fonte muito boa, que mais ou menos uns 10 ou 15 Yanomami, os mais destacados da comunidade, estão na América, aprendendo inglês, aprendendo uma porção de coisas e aprendendo uma política. E esta política vai acontecer em quê? Eles vão voltar dentro de 1 ou 2 anos, que talvez, eu não sei se eu vou assistir, mas vocês vão, daqui uns 2 ou 3 volta para as tribos Yanomami, liderando, falando inglês, uma outra mentalidade, e vão que eles vão fazer? Eles vão pedir um território Yanomami desmembrado do Brasil e da Venezuela, e a ONU vai dar, e dá como tutora no começo dessa nova gleba a América do Norte. Que loucura. E por que faz isso? É amor dos americanos com relação ao Yanomami? Não, senhor. Direto, claro e imerso na solução de problemas das nações indígenas, Orlando Vilas Boas morreu em dezembro de 2002. Misto de herói, aventureiro e pacifista, permitiu ao país fumar o cachimbo da paz e redimir-se diante das nações indígenas. Mas sempre alerta, deixou também Existem muitas riquezas recado. no subsolo da nossa terra. E tem muita gente interessada nesse subsolo. E esse subsolo pode estar também aí no Xingu. E o garimpo é a destruição de toda a sua etnia. Acorda, Brasil!